Fala pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Então, finalizando mais um módulo, né? Então, para todos que estiveram aqui, chegaram até aqui, então meus parabéns, tá? Tem muito mais pela frente, né? E hoje é uma aula, vai ser um pouco diferente, tá? Vocês podem ver que eu estou até num cenário aqui de aula, né? Minha lousa é diferente, eu estou num quadro branco, porque por que essa diferença, né? Primeiro, qual que é o nome do curso? Bases da Nutrição Esportiva, da Teoria à Prática. Falamos aí nessas últimas 3, 4 aulas sobre a teoria da avaliação nutricional, seja ela antropométrica, seja ela bioquímica, tá? Então, hoje eu trouxe até nesse novo cenário, né? Porque eu quero conversar com vocês, eu quero expor para vocês quais foram os meus desafios práticos, principalmente na hora de fazer a avaliação física, tá? Então, nessa aula de hoje, eu separei em duas etapas, a parte um sobre composição corporal, então eu trouxe temas, é, eu trouxe 3 exemplos, tá? E como que a gente que seria mais indicado, o que que eu faria, né, se eu estivesse atendendo algum desses 3 atletas. E na parte 2 então, eu trouxe alguns recortes da minha prática, principalmente atendendo aí, né, equipes de futebol americano, né, não deixei nenhum atleta de jiu-jitsu, mas também engloba, né? Por quê? Qual que é o principal desafio do nutricionista esportivo, tá? Na hora que vamos, né, para campo. É o amadorismo, tá? Amadorismo no sentido, tá, de recursos, tá? Então, não há um recurso, um aporte financeiro, né, na base da pirâmide, tá? Então, quando a gente olha, né, as categorias, não só a categoria de base, mas no esporte, tá? E temos o, a base mesmo, né, que não está ali na elite, que onde não tem a mídia, né? Então, o que que seria no topo, né, se a gente dividir aqui no topo da pirâmide? Temos o futebol, tá? Mas não se engane, não é, pô, eu sou atleta de futebol, né? E eu vou ter a mesma projeção que o Neymar? Obviamente não, tá? Com certeza não. Por quê? Porque aqui nesse topo, né, nesse percentual, né, bem restrito, nesse grupo seleto, é onde, né, estão não só as pessoas com uma habilidade, talvez nem falando de habilidade, mas principalmente com projeção midiática, tá? E aonde está a mídia é onde que está a grana, o recurso, tá? Então estamos falando do cash, tá? Então, fora essa brincadeira, mas é a verdade. Então, não é só porque você é um atleta de futebol que você estará no mesmo nível de um Neymar, de um atleta do Palmeiras, né? Então, a gente observa os grandes clubes aqui de São Paulo, né? Palmeiras, né? Salve nação palmeirense, tá? Ao Corinthians, tá? São Paulo, Santos, né? Embora esteja em declínio, ainda assim, investimento, né, que um clube de tamanha magnitude é infinitamente superior a um time de série B, de série C, tá? Então, esse é o topo. Temos outros em outras modalidades, né? Se formos, né, no atletismo, né, em atletismo e também em modalidades olímpicas, tá? Temos alguns seletos clubes, tá? Que tem esse mesmo aporte financeiro, tem investimento, né, governamental, né, sobretudo o COB, investimento público, né, investimento privado também, então há um exemplo SESI,
né? Tá? É um exemplo aqui de clubes que há investimento público, né? O Esporte Clube Pinheiros, tá? Da onde saem diversos ganhadores olímpicos, tá? A nível, né, que ele seleta o grupo, só que de outras modalidades, tá? Então, campeões. Campeões olímpicos. Só que, para termos o topo de pirâmide, tá? Então, vamos fazer. Para termos esse topo, temos também o meio aqui, os atletas que estão, né, em modalidades que estão nessa área e principalmente aqui. São iniciantes, tá? Ou até mesmo modalidades que estão se desenvolvendo aqui na cultura brasileira, né? Que é o caso do futebol americano, tá? Que o próprio nome já diz, né? Então é um esporte que importamos, uma modalidade importada, tá? Que está começando a ter projeção por conta de estar nesse ciclo olímpico, né? Então, aí a gente começa a ter um pouco mais de investimento, tá? Então, porém, ainda assim, e eu falo isso com uma certa propriedade, porque eu sou um dos nutricionistas, né, da Federação de Futebol Americano, tá? Então, a CBFA, tá? E sou um nutricionista do time masculino de flag, tá? Que é a modalidade olímpica, justamente porque a próxima Olimpíada será nos Estados Unidos. Então, obviamente, né, os americanos eles acrescentaram essa modalidade. Porém, o investimento que, que o COB repassa ainda é extremamente baixo do que essa galera aqui recebe, tá? Então, por que estou falando isso, né? Porque eu vou mostrar para vocês que não há muito glamour, que não é aquilo que as redes sociais passam. Ah, nossa, o nutricionista esportivo, né, de carrão, de helicóptero, né, como eu tô aqui atrás de uma mesa com ar-condicionado, mas mesmo assim, né, ainda eu também estou aqui, tá? Então não se iludem. E aí eu vou mostrar a dificuldade, os obstáculos que temos que passar e a gente tem que ter criatividade ali na prática, né? A gente tem que ter resiliência, tá? Para deixar de lado, poxa, eu não tenho dinheiro, e agora? Eu não tenho mais que trabalhar, então o meu serviço, né? A minha conduta será ruim? Não, pelo contrário, aí ela será duas vezes melhor, tá? Porque eu vou compensar a falta de dinheiro na minha conduta, certo? Mas isso vamos deixar para a parte 2. Então, aí voltando, né, na primeira parte aqui, né, essa aula é sobre avaliações. E por quê, tá? Então, eu trouxe aqui três exemplos, e aqui eu tenho três atletas de nível, do mais alto nível, né, nas modalidades que eles se encontram. Então, aqui eu tenho esse polonês, é o Matheus, tá? Matheus. Eu não vou falar o sobrenome dele, senão vou passar vergonha, tá? Aqui tem o Julius Maddox, tá? E aqui eu tenho Kipchoge, tá?
Matheus, primeiro exemplo, tá? Ele é um atleta de strongman. Então, uma modalidade de força, porém, que muitas das pessoas se confundem é que além da força, também há um capacidade aeróbica bem alta. Por quê? Porque além de dos atletas terem que bater PR, então força máxima, eles também trabalham com repetições máxima, tá? Aqui ao lado dele temos o Julius Maddox. Então ele é um atleta de powerlifting, tá? Deixa eu passar aqui para baixo. Aqui, powerlifting. Que são os que é o que a gente chama de basistas. Então, eles trabalham com supino, agachamento e terra, ou squat, bench press, deadlift, SBD, tá? Então, aqui é puramente esporte de força, tá? Então, é força máxima, bruta, tá? Claro que tem técnica, e é onde os atletas necessitam bater o máximo de carga para uma repetição em 3 tentativas, tá? E apresentando o nosso último atleta, temos Kipchoge, talvez o maior maratonista, né, da história, tá? Então ele é um atleta de endurance, tá? Do mais alto nível que bate recordes, né? Inúmeros recordes aí em relação ao tempo, tá? Então uma prova de longuíssima duração. Então, vamos lá. Apareceram os 3 atletas para vocês atenderem. A avaliação física será a mesma para cada um deles? Tá? Será que sim? Será que não? Com certeza não. Por quê? Vamos comparar primeiro o Matheus com o Július. Temos aqui os 2 atletas. Matheus, vou dar até um zoom, tá? Olhando aqui para a composição corporal dele, então já dá para ver que ele é um cara extremamente atlético, né? Dá para ver aqui braçudo, né? Uma região aqui de circunferência de cintura bem controlada, né? Então a gente consegue entender que o percentual de gordura é baixo ou bem abaixo em comparação ao Júlio. Por sua vez, podemos observar que ele tem uma circunferência abdominal um pouco maior, tá? Logo, a tendência é a dobra abdominal também ser um pouco maior, né? Também a circunferência de cintura, né? Então vemos aqui no centro, né, do tronco dele. Então, eu como nutricionista tenho que entender que, embora sejam 2 atletas de elite, os biotipos, genética e preparo são totalmente diferenciados de um para o outro, tá? E aí a nossa conduta também deverá ser diferenciada. Deixa eu passar aqui para cá. Então, se observarmos aqui o Matheus, tá? Temos, né, em relação à perimetria, tá? Será muito bom para analisarmos medidas, né, de circunferências, né, ganho de massa muscular e até manutenção, né, da gordura. Então, esse é um primeiro ponto. E aí, claro, né, fazemos de maneira bilateral. Por quê? Porque a gente consegue, além desses 3 parâmetros, conseguimos entender
a diferença, né, de força de um lado para o outro, né, o desenvolvimento de um lado para o outro, se ele tem uma assimetria que pode comprometer, né, a performance, o desenvolvimento, né, ou se tal assimetria está correlacionada com lesões. Então, primeira primeira avaliação física quando o Matheus chegar aqui no consultório. Então, a primeira parte, perimetria. Também podemos fazer dobras cutâneas, tá? E aí temos lá vários métodos. Se resgatarmos da aula de avaliação física, observamos que o Pollock, 7 dobras, é o mais adequado para ele. Por quê? Primeiro, irei compartimentizar toda a avaliação. Então, eu consigo entender aonde, né, esse atleta acumula, né, ou aonde as dobras deles, né, está um pouco maior, para que assim eu entenda, né, se ele entra em algum risco ou se ele possui algum risco, né, para sua saúde, sobretudo saúde cardiovascular, tá? E onde que podemos observar? Dobra, dobra abdominal, a suprailíaca, juntamente com circunferência cintura, ICQ, ICA e circunferência abdominal, tá? Então, para ele eu farei uma avaliação bem mais minuciosa, porque a composição dele, a composição corporal do Matheus permite isso. Porém, quando analisamos a composição corporal, vou deixar o Július como J. Quando analisamos a composição corporal dele, vemos que há alguns obstáculos. Por exemplo, aumento circunferência abdominal. Pode ser um fator de confusão, né, na nossa avaliação. Por que isso? Pelo acúmulo de gordura ali na região. Então, se eu pegar o adipômetro e fizer a avaliação nele, na região abdominal, pode ser que ou eu subestime nessa região, e aí logo eu irei subestimar o percentual de gordura dele, consequentemente, eu vou fazer uma dieta bem equivocada para ele, tá? Ou eu posso até superestimar, dependendo da região, dependendo da forma. Então, esse é um dos principais pontos. Não só na região, claro, abdominal, mas também a gente pode, né, ter ali uma certa dificuldade na circunferência subescapular, na circunferência da coxa, tá? E aí, todos esses pontos, né, podem me levar a um erro na análise. Poxa, mas aí beleza, aí vocês estão se perguntando, tá, o que eu faço? Nada? Ele vem aqui e eu falo com achismo? Não, aí para ele, claro, a circunferência abdominal, perimetria, perdão, tá? Será o mais indicado, tá? Então a fita métrica é um método, né? Quando bem aplicado, quando bem padronizados, tá? É um método bem preciso e que nos traz uma visão, né, bem ampla de como esse indivíduo está.
não só de performance, mas também de saúde. E, pessoal, eu sei que a gente tem aí, né? Então, só falando mais um dos parênteses que eu costumo fazer, eu sei que na mídia, né, ou todo mundo fala, performance não caminha junto com saúde, né? Que alto rendimento não é saudável, né? O caramba, tá? Se um atleta não tiver uma boa saúde, ele não terá uma longevidade. Um exemplo aqui é o LeBron James, tá aí. Na 23ª, 24ª, se eu não me engano, né? 23ª temporada em alto nível. Cristiano Ronaldo, né? Temos o Roger Federer, tá? Então há inúmeros exemplos, tá, de longevidade. Por quê? Porque os atletas cuidaram da sua saúde, tá? E aí, a avaliação física é uma abordagem onde eu cuido da saúde, onde eu previno doenças, tá? E aí, para o Júlio, tá? Previne doenças. E aí, para o Júlio, obviamente eu irei analisar da mesma forma que o Matheus, eu irei analisar todas as regiões, tá, do corpo dele. Então vamos recapitular quais são as circunferências? Conferência do ombro, conferência de pescoço, conferência do tórax, conferência de cintura, abdômen, conferência de quadril, circunferência de coxas, e aí na circunferência da coxa, temos as três regiões, tá? A proximal, a medial e a circunferência distal. Temos também, na outra extremidade, conferência do braço, tá? E aí temos braço contraído, o braço relaxado, e aí com isso temos índices. Olha que rico, né? Então, temos aqui índices, né? AMB, CMB, para analisar força, composição muscular, né? A composição corporal, né, do nosso atleta. Então, saibam trabalhar os dados, tá? Então, não é porque eu não consigo fazer a dobra que eu não consigo fazer nada. Eu consigo ter uma boa e eu tenho que ter uma boa avaliação de circunferência, perimetria, para entender a composição corporal, tá? Então, conseguimos extrair muita coisa, tá? Temos também antebraço dos meus atletas. Então, poxa, se é um atleta de força e ele está me relatando, vai, um exemplo, uma, uma redução da força de preensão palmar, uma redução da força de bíceps, de contração, às vezes nem é o bíceps, o tríceps, pode ser o antebraço dele. Então eu consigo entender na evolução se essa região diminuiu de circunferência, reduziu de tamanho. Se sim, então pode ser algo localizado, algo que com o treinador, então lembra, né, de uma abordagem multidisciplinar. Então, na minha avaliação nutricional, na minha antropometria, eu consigo encaminhar e gerar um relatório mais preciso, né, para o treinador, para que ele consiga ajustar esse detalhe e, consequentemente, o nível de desempenho do meu atleta subirá, certo? Né? Outro ponto, né, que eu esperei essa aula para falarmos
é sobre o dinamômetro, tá? Então, já falando aqui sobre braço, antebraço. Então, para quem atende atletas, principalmente de artes marciais, de combates e lutas, né, é um bom parâmetro, né? Não só para a minha força de pegada, tá? Na mometria, não só para a pegada, mas eu consigo também entender como que esse meu atleta está progredindo. Então, uma das correlações que eu faço, tá? Um exemplo, chegou aqui um atleta de, aí mudando, tá, um pouquinho. Chegou aqui um atleta de jiu-jitsu e ele me relata, né, uma falta de força no treino, de força. E aí eu farei toda a avaliação física, né, de acordo com a composição corporal, de acordo com o contexto. E aí eu observo que do mês passado para esse mês, a força de preensão palmar caiu, tá? Caiu, vai, um exemplo, 20%. E aí, por quê? Eu irei investigar. Será que é a alimentação? Será que é o descanso? Será que é um treino excessivo? Será que é uma doença, uma lesão? Tá? Então veja quanto a análise e o quão profundo fica a minha conduta, né? E o quanto de segurança eu trago para o meu atleta, tá? Então, voltando, né, para o Július, né, eu trabalharia mais pela perimetria e peso também, né? Peso, que aí eu tenho um indicativo de como que está a evolução dele. Então vejam, pessoal, que embora sejam de modalidades semelhantes, a composição corporal desses meus atletas, né, é totalmente diferente, né? Observamos até no mesmo esporte, tá? Então, por exemplo, se vocês me dão uma licença, eu vou pegar aqui exemplos, tá? Aqui, pronto. Então, são aqui eu trago três exemplos em um, tá? Temos aqui três super atletas de jiu-jitsu, tá? Então, três atletas de uma mesma modalidade. Então, aqui Otávio Nalate, aqui temos o Buchecha, maior campeão mundial da história, tá? Buchecha. E aqui o Hidderzuki também, um super atleta, tá? Ambos faixa pretas, bem condecorados. Então, vejam que numa mesma modalidade temos três composições, três biotipos diferentes. E com isso eu tenho três condutas diferentes. Eu tenho três formas, né, de avaliar. Eu tenho três formas para avaliar esses atletas. Por quê? Porque, obviamente, são pessoas. Parece que é o óbvio, né? Mas muitas das vezes o óbvio precisa ser dito, porque ele é diversas vezes esquecido, tá? Então, entendam, não é só porque temos uma modalidade específica com padronizações para essa modalidade que ela terá que ser seguida 100%. Eu tenho que entender quem é a pessoa que está ali na minha frente, certo? E aí, passamos aqui, cadê? No Kipchoge, né? Aí é o outro lado da moeda, é um atleta que podemos observar numa composição corporal, né, diferente, né? Então, talvez peso dele um pouco mais baixo, talvez percentual de gordura também mais baixo e pode ser que a massa muscular também esteja um pouco mais baixa ou
ou ali no limiar, de acordo com as recomendações, né, da Organização Mundial da Saúde, tá? É, e desta forma, a minha conduta, a minha avaliação também será diferente. Posso fazer uma dinamometria no maratonista? Posso. Mas esse dado, para que eu vou utilizar? Para qual sentido, né? O que eu posso extrair de benefício, né, e de conduta nele? Não sei. O que eu faria, né, atendendo um maratonista, né, ou um corredor, ou um atleta que, um ciclista, né? Eu iria além das dobras cutâneas, tá? Mas em especial, eu iria observar a dobra da coxa e além de todas as circunferências, eu iria sempre priorizar as circunferências da coxa, tá? Então, a proximal, a medial e a distal e a panturrilha, né? Por quê? Se, por exemplo, a dobra da coxa do meu atleta subiu e as circunferências todas caíram, eu posso entender o quê? Poxa, ele teve um ganho de gordura localizada e uma redução da massa muscular, principalmente na circunferência da panturrilha, que é um reservatório energético, tá? E aí, para esse atleta, essas medições energético, para esse atleta dessa modalidade, pode causar o quê? Um risco, né, de piora, de prejuízo no desempenho, tá? Então ele pode passar por um processo, né, que ele aumente o tempo, que a percepção subjetiva de esforço seja um pouco maior, que ele sinta pernas pesadas, que ele sinta, pode ser que ele sinta também um cansaço, né, precoce, e assim vai. E tudo isso, num alto nível, tira ele do topo. Então, reduz a chance de ganhar. Esporte é sobre ganhar, perder, né? Principalmente. Além de aprender, claro, mas puramente ganhar ou perder, tá? Então, galera, finalizando essa primeira etapa, tá? Sempre tenham esse olhar um pouco mais aprofundado, né? Então, eu trouxe aqui três exemplos iniciais, eu trouxe um quarto exemplo aqui, né, dos atletas de jiu-jitsu, né, aonde a composição corporal de cada um deles é diferente. Pode ser que a minha avaliação física também seja diferente, né? Então, aqui desses dois casos, né, eu falei da composição corporal do Júlio Medak, do Matheus, mas eu não falei do Júlio. Ele, embora o percentual de gordura possa ser alto, ele também pode ter uma percentual de massa muscular bem alto. Por quê? Para suportar e para conseguir carregar o máximo de carga possível, tá? Sobretudo que na região do abdômen, tá? E aí tem até então só para encerrar essa parte de curiosidade, né, que se dá muito pela dieta, né? Então eles, como ele tem que carregar o máximo de carga possível, então ele vai estar numa dieta super calórica, né? Um superávit absurdo, tá? Então, obviamente a chance, né, de acúmulo de gordura é muito maior, tá? E aí, claro, aí vai depender do processo, do objetivo do atleta, se ele quiser melhorar a composição corporal, se quiser ver estética, aí a dieta será diferente, mas isso é conversa para outra hora, certo?
E aí agora vamos falar aqui sobre a nossa prática, né? Então eu trouxe aqui algumas imagens, né? Então essa primeira imagem, né? Nessas duas primeiras imagens, então eu trago, né? Aqui avaliações físicas que eu fiz com a ajuda das minhas estagiárias e estagiários aqui do consultório, com o Rhinos, que é um time, né? O campeão brasileiro de futebol americano de 2024, então o melhor time aí do país, tá? E aí eu mostro, embora ele tenha essa alcunha de melhor time do país, você consegue observar que eu estou aqui dentro do campo, uma barraca improvisada, né? É, balança aqui, então eu levo minha balança, né, para pesar os atletas. Então tá ali no chão, né, uma mesa de plástico, né, improvisada, né, com o meu, que aí eu até brinco, né, que é o meu escritório. Então aqui eu tenho o meu notebook, né, o adipômetro, circunferência, fita métrica, né, para a gente fazer a circunferência, tablet também que eu disponho, que conseguimos fazer duas pessoas fazendo a mesma avaliação, né, em pessoas diferentes, tá? E aí a gente acaba otimizando o tempo, tá? Então vejam que, embora, né, há um certo profissionalismo por parte dos atletas, da comissão técnica, a realidade ainda é amadora, tá? E será que isso muda? Aí é um debate, né, bem de longo prazo, né? Tem que ter um certo engajamento público e privado, né? As pessoas têm que começar a ver o futebol americano como um esporte, né? Como um esporte que pode trazer um futuro, né? Para uma criança, né? Um esporte que dá para fazer em escolas. Então é uma conversa, tá? Que eu acho que não se enquadra na aula de hoje. Mas para quem trabalha com atletas, eu acho que é algo que vocês acabam pensando bastante, né? E aqui também uma outra avaliação aqui que eu fiz um outro time de futebol americano, tá? Aqui em 2021 com outro estagiário. E aqui eu mostro para vocês o local. Aqui foi no vestiário, tá? Não dá para ver, mas aqui o chão ele estava molhado, então aqui em cima na pia estavam todas as bolsas, tal. Aqui levei o estadiômetro, levei o adipômetro, tinha a fita e a balança, e aí íamos fazendo a avaliação. Porém, aquilo que eu falei no início da aula, tá? Não é porque o esporte é amador que a minha conduta também terá que ser amadora. Pelo contrário, aí eu tenho que trabalhar dobrado, né? E aqui é um exemplo disso. Por quê? Mesmo em toda essa condição, com toda essa infraestrutura, eu ainda fiz com que o meu estagiário na época fizesse as marcações, tá? Para quê? Para ter uma eficiência e para ter uma padronização na hora de avaliar os atletas, tá? E, além disso, reduzir erros. Porque, embora sejam atletas amadores, eu ainda quero levar o melhor resultado possível, tá? Então, não se deixem levar por conta, tá? Então, mais uma curiosidade, é mais né, que eu nunca tinha mostrado, né, essa parte, então não há glamour, então vejam aqui os pneus que eles usam, né, para nos treinos, né, para empurrar, né, aqui tem o rodo, né, que a gente ficava puxando, né, aqui a, a água que estava aqui. Então, mas assim, isso nunca foi um impeditivo para mim, eu espero que não seja para vocês. Então, não se deixam desanimar, né, pela situação.
Pelo contrário, né? Utilizem disso para trabalhar melhor, para trazer o melhor para os atletas, né? Vai que uma dessas avaliações, quem sabe não sai um novo campeão, né? Um novo ídolo de crianças, tá? E no final, né? No final do dia, você trouxe o melhor para uma pessoa, tá? Além de ser um atleta, ele também é um ser humano, tem sentimentos, tem os seus gostos, né? Então, você ainda assim, mesmo com todo esse cenário, você levou o melhor para ele. Olha que foda, tá? Fiquem com isso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? É diferente, um pouco mais curtinha, porém, acho que deu para sintetizar um pouco o módulo e espero vocês na próxima aula, certo? Até mais, pessoal.